seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, o podcast do Núcleo da Saúde que leva até você informações relevantes e importantes na área da saúde. Esse podcast nasceu de uma maneira muito simples, com o propósito de reunir os principais gestores da saúde suplementar que são responsáveis pelo avanço da saúde em Brusque e região. E hoje temos um convidado muito especial. Eu estou muito feliz com esse episódio de hoje, porque está aqui ele que é médico, gestor, professor, Dr. Charles Machado, que atua hoje como diretor-presidente da Unimed, a qual eu trabalho há mais de 18 anos nessa instituição. Então, estou muito feliz por esse episódio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Amanda. Um grande prazer estar aqui com você, participando desse podcast, né, da saúde. Acho bastante importante aí as informações que aqui são transmitidas. Parabéns a vocês que estão organizando esse podcast e proporcionando, né, essas entrevistas tão importantes aí para o público em geral. Muito obrigada. Nós vamos começar logo pelo princípio de tudo. A tua trajetória, né, profissional, tuas especialidades. Então, eu já tenho um certo tempo aí na estrada, né? Chegamos aqui a convite de um colega muito querido, o Dr. Edson Manuel da Silva, anestesiologista, em 93. Desde aquela época, quando eu recém tinha acabado a minha residência na formação em anestesiologia, fomos convidados pelo Dr. Edson em vir para Brusque. Na época, eu tinha um convite para ficar no Hospital Infantil Joana de Guzmão e como a minha noiva na época era de Brusque, já tinha uma ligação com a cidade, eu pensei, vamos conhecer, o Dr. Edson estava precisando, e a gente acabou vindo para cá e iniciando o nosso atendimento no Hospital de Azambuja, né? E desde lá a gente estabeleceu uma trajetória dentro da anestesiologia. Acabei no Hospital Azambuja sendo diretor clínico por praticamente 3 mandatos, né? Me envolvi com as entidades médicas durante algum tempo no CIMESC, no Sindicato dos Médicos. Participei também em algumas atividades em conjunto com a ABM. E recentemente a gente acabou, junto da ativação da Unifeb com o curso de medicina, nós fomos convidados também para ser o coordenador da COREM, né, da Comissão de Residência Médica. Na verdade, foi a grande base para a formatação na época para o curso de medicina. Então, a gente já tem uma trajetória bastante grande aí com a comunidade médica, né, dentro dos hospitais, da instituição Hospital Azambuja, e agora, recentemente, com a Unifeb, e conjuntamente, né, o nosso maior desafio aí, que foi a diretoria da Unimed Brusque. A Unimed Brusque, né, que está em Brusque desde 1990, mas que era ligada à Unimed Blumenau, né? Exatamente. Em 96, então, que ela se emancipou, digamos assim, né? Teve a autonomia de ser Unimed Brusque. Então, está aí há 29 anos. Como não poderia deixar de ser, eu sou também um dos sócios fundadores da Unimed Brusque. Desde antes da nossa fundação, né, que foi em 96, eu já participava da Unimed Blumenau, naquela época como cooperado, e nós acabamos transferindo, aí foi um movimento que aconteceu na ocasião, vários médicos, né? O doutor Ademar acabou encabeçando todo esse movimento e trouxemos aí os cooperados que trabalhavam aqui em Brusque e formamos, junto com aquele grupo, na época, a Unimed de Brusque, né? Que se tornou independente, uma singular, co-irmã de Blumenau, mas que se separou. E aí começaram as diretorias locais, né? E de lá para cá um grande desenvolvimento aí que culminou na posição que estamos hoje. Uma transformação, na verdade, né, da área da saúde, setor de saúde em Brusque,
com a reunião desses médicos cooperados, então, Exato. São os donos da Unimed, né? Exatamente, Amanda. Um desenvolvimento, diria para você, um crescimento, né? Você já está há bastante tempo também dentro do sistema e desde aquela ocasião a gente tem muita história para contar, né? Histórias bonitas de crescimento, de desenvolvimento, de posicionamento no mercado da saúde, né? Que a saúde suplementar hoje ela é muito importante para toda a comunidade, para o país, diria, né? O Sistema Único de Saúde ele não é suficientemente pujante, forte, para conseguir abarcar todas as necessidades da nossa população, né? E a partir daí surge a necessidade, então, da saúde suplementar e que complementa, vem para agregar, vem para somar, né, toda a necessidade da saúde do cidadão brasileiro e aqui posso falar do cidadão brusquense. Quanto mais pessoas estiverem dentro da saúde suplementar, mais desafoga, né? Exato. O que a gente ouve tanto, né? Que o SUS... E desafogando o SUS, a gente sabe que eles também conseguem melhorar a qualidade do atendimento. Perfeito. Então, existe uma complementariedade, né? Muito Onde grande. todo mundo ganha. Então... Oportuniza principalmente para aqueles que precisam muito mais do Sistema Único, né? O Sistema Único é de todo cidadão, né? Mas a saúde complementar ela vem desafogar e melhorar, né, o acesso para aquele cidadão que precisa e não tem possibilidade de ter um plano de saúde privado, né? Importante, considerando inclusive o acesso à saúde como um determinante de condição de saúde, né? A saúde, quando o país vai bem, está em crescimento economicamente, mais pessoas têm condições de terem um plano de saúde. Exatamente. Quando o país não está muito bem assim, a gente vê as próprias empresas lutando para poder possibilitar esse benefício aos seus colaboradores, né? Com as tecnologias sendo agregadas, a gente vê na saúde suplementar muito mais tecnologias sendo agregadas, né? Produtos. Então, vem a tecnologia, vem a questão de preços também. Mas eu vejo dentro da Unimed Brusque um esforço da direção em fazer que haja um atendimento, né, produtos que caibam no bolso. Perfeito. Né, dos brusquenses. E a gente viveu isso recentemente e, né, o senhor vai poder compartilhar aqui com algumas empresas, né, trazendo o seu corpo de funcionários e podendo entregar isso como benefício de saúde, porque sim, né, o acesso é um benefício. A gente sabe que é uma relação de ganha-ganha. A empresa consegue fidelizar os seus colaboradores porque proporciona esse benefício. Conta para nós essa iniciativa de vocês. Eu vi assim, um verdadeiro esforço da parte da diretoria em trazer esse benefício para as empresas de Brusque. Amanda, como você muito bem falou, a medicina e ofertar uma medicina e uma saúde de qualidade, ela não é barato, né? E os custos, vamos dizer assim, da assistência médica e da saúde, ela vem aumentando, inclusive por uma série de questões, né? Com o avanço das tecnologias, com a melhoria de medicamentos, de drogas. Então, tudo isso começa a sistematizar um crescimento crescente dos custos, né? Além de equipamentos que são oferecidos para diagnósticos, né? Tudo isso realmente tem uma demanda e um custo bastante expressivo, né? Como a gente acabou de falar, o sistema complementar ele vem agregando e vem tentando caminhar, oferecendo o que há de mais moderno, de melhor para aqueles que procuram um plano de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro da realidade local e da realidade nacional, nós temos que entender que muitas pessoas têm poderes aquisitivos, poderes diferentes. E nós estamos com um olhar muito cuidadoso nesse sentido, tentando, né, oferecer produtos mais atrativos, que caibam no bolso do cliente. E o foco nosso aqui, principalmente da Unimed Brusque, é a parceria com as grandes empresas, tentar também oferecer o que nós temos de qualidade para aquele colaborador que trabalha de forma
vamos dizer assim, dentro do chão de fábrica, né? Aquele que realmente exerce o seu dia a dia ali, não só para a elite das grandes corporações. Então, de uma maneira muito gratificante, recentemente fechamos grandes contratos, né? E isso já mostra a preocupação do empresariado brusquense no sentido de oferecer isso para o seu colaborador, né? E a gente nota que essa valorização é importante. Isso, sem dúvida nenhuma, fideliza o colaborador, né? Traz uma tranquilidade para que ele possa exercer a sua atividade sabendo que vai ser bem cuidado quando ele precisar. O fato das empresas poderem oferecer isso para o seu colaborador é um grande diferencial, sem dúvida nenhuma. E, doutor, alguns serviços que a Unimed foi desenvolvendo ao longo desses anos, eles foram pioneiros em Brusque, né? Como, por exemplo, o SOS foi o primeiro serviço de urgência e emergência tripulado por um médico, né? Uma UTI móvel. O SOS foi uma inovação, eu diria assim, até do sistema Unimed, né? Dentro dos planos de saúde que nós temos no mercado, poucos são aqueles que oferecem uma ambulância com uma UTI móvel, na qual tem um enfermeiro, né, um motorista preparado para conduzir aquele tipo de veículo e um médico preparado ali para atender e para prestar aquele socorro imediato, né, que ofereça risco de vida, enfim. E, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito grande que existe dentro do sistema, né? E não seriam só esses os nossos serviços, não só né? esse, eu comecei numa fase de cronológica, né? Uma linha cronológica. A nossa Unimed hoje, felizmente, temos o nosso serviço de atendimento domiciliar também, que foi vamos dizer, uma grande sacada, né? Que não foi inventada por nós, mas seguimos nesse caminho para melhorar, inclusive, o atendimento domiciliar e favorecer a deshospitalização também daqueles clientes que podem ter um tratamento elegível dentro do seu domicílio, né? Então, faz com que o cliente possa ir para casa mais precocemente, ficar perto dos seus familiares e ter um atendimento adequado, quase semelhante ao hospital, mas junto dos seus entes queridos. Então, isso nos traz uma grande satisfação de poder estar oferecendo, né? Além disso, recentemente, além da inauguração da nossa clínica, que inauguramos na Guabiruba, né? No ano passado, podendo atender aquela comunidade da Guabiruba, que é um município bastante importante e que estava desassistido, vamos dizer assim, de um serviço diferenciado como que nós colocamos lá. Então lá temos médico da família, temos um posto de laboratório que atende toda a comunidade, temos ginecologista, mastologista, otorrino, pediatra, cardio, então, né? Uma série... Medicações, curativos. Exatamente, uma gama de produtos que a gente consegue, né, oferecer para todo esse público, né? Sim, entregando soluções, né, doutor? E também, ainda pioneiro, que a gente tem um costume, né, um hábito de ser pioneiro em muitas coisas, fomos também lá em 2012 pioneiro na oncologia. É um serviço, Amanda, muito diferenciado que conseguimos atender ali, né? Muitos colegas médicos e a população em geral não sabe dessa trajetória toda que nós temos aí, mas que é um serviço extremamente importante, que já atendeu centenas e, eu diria até milhares de pacientes durante todo esse período e com resultados fantásticos, né? E um tratamento oncológico a gente sabe que é um tratamento impactante, é um tratamento que envolve toda a família, né? Tem um custo psicológico muito grande. E a Unimed consegue fazer esse tratamento acolhendo de forma muito peculiar, com o jeito de cuidar a Unimed, com um psicólogo lá, com um médico dando toda a assistência necessária num ambiente muito diferenciado, né?
E eu sempre falo que o mesmo atendimento que talvez faria num grande centro, referência, é o que ele tem acesso aqui em Brusque, do lado da casa dele, né? Com profissionais altamente qualificados, especializados. Inclusive, cabe salientar, né, Amanda, que dentro desse tipo de tratamento oncológico, nós temos pacientes de outros municípios que vêm realizar o tratamento aqui, para você ver a qualidade do que nós estamos ofertando ali, né? Então, a gente só tem a ficar feliz em poder ofertar isso até para os nossos municípios vizinhos aqui. Então, bastante importante salientar isso. E ainda dentro desse posicionamento da Unimed em ser solução em saúde, também inédito em Brusque do Centro de Pesquisa. O Centro de Pesquisa, que está a todo vapor, existe uma série de exigências para formatar um centro de pesquisa e colocar a Unimed Brusque, né, dentro da pesquisa do que há de mais moderno hoje para oferecer em solução de medicamentos, equipamentos, né, que estão já em fase 3 de estudo. Isso é importante salientar, né, para quem está nos vendo aqui. A fase 3 ela é uma fase já final do estudo, já foi provado que ele tem uma eficácia, existe uma finalização do estudo, né, já sabendo da eficácia, muitas vezes, da medicação, da droga, e que ela vai entrar no mercado com preços muito altos, e esses pacientes que entrarem no estudo, ele vai ter uma série de benefícios, de vantagens, além de toda a parte de ambiente, de tudo que a gente faz, a parte da busca de estarmos equiparados aí, do ponto de vista científico, com o que há de melhor nos Estados Unidos, na Europa, fazemos aqui também simultaneamente. De fato, o cliente que for convidado a participar de um estudo, né, como paciente, ele vai estar utilizando uma tecnologia que já está acima do que tem no padrão ouro no mercado. Exatamente. Né? Porque é para avançar. Então, é um avanço na produção científica. Então, em todo o acompanhamento médico, hospitalar, ambulatorial, ele vai ter no que diz respeito ao estudo. Então, uma oportunidade ímpar. Disponibilizar, né, ele vai poder ter acesso a medicamentos e equipamentos e drogas, né, vamos dizer assim, dos mais modernos, dentro dos maiores centros de tratamento do mundo. Então, nós vamos fazer parte disso. Foi uma excelente iniciativa, colocou Brusque aí no mapa da produção radar, e do avanço, né, da ciência, da medicina. Parabéns, doutor. Foi Obrigado. Realmente uma excelente sacada. A gente estava assim com um pouco de, poxa, será que nós vamos implementar isso? Vamos conseguir? Mas conseguimos, né? E tivemos uma aceitação bastante grande, fizemos uma parceria com a Faculdade Unimed, né? Buscamos os profissionais e toda a questão de laboratórios e conseguimos emplacar mais esse benefício aí para os nossos usuários, né? A Unimed Brusque não para por aqui, né? Só vou pedir uma pausa, doutor, que eu preciso fazer um agradecimento ao nosso patrocinador desse episódio, a Rados Diagnóstico por Imagem. Muito obrigada por apoiar esse projeto. Lembrando que esses serviços, eles não são, assim, somente para quem tem Unimed. A gente entende ele como solução na comunidade, na sociedade, então por isso a gente abriu para pacientes que porventura não têm um plano. Então a gente está aberto também para esses atendimentos hoje na Clínica Unimed, que a gente tem, por exemplo, na sede administrativa no bairro Steffing, né? Exatamente. Temos mais de 20 médicos, 20 especialidades e além também de ter a porta aberta, que a gente chama, que é o acesso avançado com os médicos de família. Isso também foi pioneiro em Brusque. Na verdade, eu acabei falando um pouquinho do Guabiruba, mas no nosso primeiro mandato, né, durante um ano em plena pandemia, 2020, na época eu era vice, o Dr. Humberto Eto era o presidente, acabamos implementando naquele espaço da sede atual, lá na Guilherme Wegner, uma grande reforma em plena pandemia, né? E
um espaço que tem mais de praticamente quase 500 metros quadrados ali, né? Fizemos 6 consultórios, temos ali um ultrassom e realmente conseguimos implementar esses 20 profissionais, sala de vacinas, laboratório, então isso desafogou um pouco mais e proporcionou para aqueles nossos clientes um atendimento bastante adequado ali naquela localidade, né? E isso, esse é o nosso objetivo, né, Amanda? Trazer melhoria contínua, proporcionar ao cliente Unimed uma melhoria constante e uma porta sempre aberta para que ele encontre a solução para o seu problema de saúde, né? Esse é o objetivo. Porque muitas vezes o cliente está numa condição que não é uma verdadeira urgência, uma verdadeira emergência, né? Não seria para ir para uma porta do hospital, né? Mas ele precisa de um atendimento médico, ele precisa de um olhar, de uma atenção, de uma avaliação, né? E ao ir às vezes por uma queixa pontual, ele vai se deparar com um convite para que ele planeje a saúde dele. Então resolva sim a queixa pontual, mas que ele também olhe para como que ele está cuidando da sua saúde, quais hábitos ele tem, qual o impacto desse hábito, qual o histórico familiar, o histórico de saúde. Então ele é convidado a caminhar junto, então, e aí entra a Unimed um lado a lado dentro das suas linhas de cuidados. A Unimed ela tem uma série de linhas de cuidados, né? E dentro dessa clínica, ou das clínicas que nós temos os programas dentro do nosso Viver Bem, né? Temos o programa de hipertensão, tínhamos programa para o diabetes, programa de prevenção de câncer de colo retal, programas de prevenção de câncer de colo de mama, inclusive com parceria com as entidades, né, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, todas essas linhas de cuidado fazem parte de um sistema bastante robusto que a Unimed tem, que acompanha aqueles pacientes crônicos, né? E sem dúvida nenhuma tentando sempre melhorar o desfecho da sua doença, melhorando cada vez mais a sua qualidade de vida, né? E esse é o objetivo da Unimed, né, Amanda? Você proporcionar ao cliente não só o tratamento da sua doença, mas também a manutenção da sua saúde. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca, né? Manter o nosso cliente Unimed cada vez mais saudável e menos, que ele procure menos os serviços hospitalares, mas sempre prevenindo uma doença futura, né? Sim, porque é possível, né? Com certeza. E a gente tem os instrumentos, o conhecimento para operacionalizar esse plano, né? Basta o cliente aceitar, dizer um sim, que vai ter toda uma equipe multidisciplinar para acompanhá-lo. Quando um paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, ou uma paciente do sexo feminino que é convidada a entrar num programa de prevenção ao câncer de mama, né? Ele deve pensar e deve, no meu entendimento, aceitar, porque aquilo ali só vai trazer benefícios, né? E para a sua patologia ou para prevenir uma patologia, uma doença futura que certamente vai trazer um prejuízo maior, né? Então, a manutenção da saúde é o nosso objetivo, né? Doutor, além então desses serviços, lembrando que a gente tem uma unidade em São João Batista também, né? Exatamente. Que é um laboratório e também tem um consultório médico lá. Amanda, é importante a gente dizer que nós somos uma singular, a Unimed Brusque, ela atende 7 municípios, né? Nós atendemos, além de Brusque, nós atendemos a Guabiruba, Nova Trento, São João Batista, Canelinha e Major Gercino, né? Então, dentro desse... E Botuverá, que a gente acabou sublimando, mas faz parte da nossa área de atuação também. Todos esses municípios, eles são uma área de cobertura da nossa Unimed, né? E nós fazemos aí, tentamos focar para todos eles. Em cada momento, né, nós vamos implementar, vamos colocar a ideia futuramente
cada município desse ter uma clínica dentro do seu tamanho de necessidade para cada município. Né? Implementamos a clínica primeiro na cidade de Brusque, na sequência colocamos a cidade da Guabiruba, já tínhamos em São João Batista lá o nosso container, né, que faz atendimento, e a ideia é trazer esses benefícios das clínicas para as demais cidades da nossa região e área de atuação. Mas isso paulatinamente vai acontecer, né, mas acreditamos assim que dentro do nosso contexto a gente está muito bem posicionado. Com toda certeza, a Unimed Brusque vem fazendo diferença, né? A gente vê isso porque são 19 mil clientes. 19.500, Amanda. 500. E nós temos hoje, é importante lembrar, que além dos 19.500, nós temos aí praticamente de 5 a 6 mil clientes que têm Unimed, mas que moram em Brusque, né? E fazem uso dos nossos serviços. Então, dentro dos usuários aqui, a gente tem uma média de quase 25 mil usuários de plano de saúde na nossa região, dos nossos planos da cidade e de pacientes que têm outras Unimedes de outras cidades, mas que moram em Brusque. Quase 1/5 da população que tem o plano de saúde aí que é, né? Então, a Unimed, só por aí você já vê que ela é um grande player, né, dentro da saúde de Brusque, no estado e no Brasil inteiro. E lembrando que o sistema Unimed, que lá em 1967, em Santos, né, São Paulo, nasceu, a Unimed de Brusque é uma empresa única. É uma empresa singular, né, que a gente fala. Exatamente. Usa o nome dentro do sistema Unimed, né, faz parte do sistema, mas um CNPJ distinto, foi o que a gente falou no começo da entrevista, distinto da Unimed Blumenau, por exemplo, da Unimed Litoral, né? Importante salientar que cada singular ela tem sua estratégia, né, de negócio e na condução de como ela vai fazer para atender os seus clientes, né, o que ela vai fazer para proporcionar um acolhimento para o seu cliente, né, e dentro desse contexto nós estamos muito bem estruturados, avançando, né? Para todos esses clientes, esse público, a gente conta hoje com 158 cooperados, algo que nos difere. No setor saúde, é a qualidade que a gente oferece, né? Então, hoje, para um cooperado, né, poder se cooperar a cooperativa, é toda feita uma qualificação dele para que a gente tenha certeza que a assistência prestada seja de excelência. Excelente qualidade. Uma questão que muito nos agrada, Amanda, é realmente a qualidade dos nossos cooperados. Brusque tem excelentes médicos, né? Eu acho que nós estamos aí dentro do contexto estadual, mas a gente está ampliando os nossos atendimentos e hoje o que é oferecido dentro da medicina de Brusque é de altíssima qualidade, isso eu posso te garantir, né? E dentro desse universo de médicos bem qualificados, esses 158 cooperados, eles têm um histórico em Brusque. Hoje, para entrar na nossa Unimed, existe todo uma ritual, né? Uma ritualística para entrar, precisa-se ter todas as documentações necessárias, passa-se através do aceite de um conselho de administração, né? É avaliado o seu currículo. Então, os médicos que vêm para a Unimed, eles realmente têm um currículo muito diferenciado, né? Isso eu posso afirmar para você categoricamente. E isso, dentro do crescimento que nós vamos tendo, junto também com as instituições, né? É importante dizer que a gente tem uma parceria, um olhar para as instituições. E mais recentemente, vou entrar agora dentro do que eu quero falar, houve dentro desse planejamento todo, que é um planejamento estratégico que já vem de anos, né? A necessidade de consolidar aquilo que já vinha
de outras diretorias, mas a gente conseguiu estabelecer, que é a construção do Hospital Unimed Brusque, né? Então a comunidade vai ganhar aí um hospital, né? Tão esperado. Tão esperado. Né? E mencionado por muitos. Muitos confundiam a nossa sede administrativa e clínica como um hospital, né? Como um hospital, né? E vai ser lá naquela localização mesmo, ali junto à nossa sede. Nós temos ali um espaço bastante amplo, que compreende um terreno de mais de 18 mil metros quadrados, uma área muito bonita, e que nós já começamos a construção do nosso hospital, né? O hospital ele vai ter pouco mais de 4 mil metros, né? E vamos contar ali com um novo serviço de oncologia, vai ter um serviço de radiologia de imagem completo, né? Com ressonância, tomografia, ultrassom, mamografia, raio-x, densitometria. Então, todos esses equipamentos, né, que são tão importantes para o diagnóstico vão estar lá. Um centro cirúrgico completo, né, com 4 salas de cirurgia dentro do que tem de melhor hoje para o atendimento dos clientes, para seus procedimentos cirúrgicos. Nesse momento agora projetado, 12 leitos de acomodações bastante diferenciadas, né? Então isso nos traz uma alegria muito grande, Amanda, sim. E eu tenho certeza absoluta que vamos entregar isso aí em prazo recorde também. Então, os municípios de Brusque aqui, o cidadão brusquense, ele pode aguardar algo muito positivo aí nos próximos meses. Vamos criar mais essa expectativa. Essa expectativa, né? Sim, com toda certeza está sendo preparado com muita atenção, muito esmero, com muita qualidade, que é o que a Unimed, né, prima por isso, né? Então, toda a conversa já com médicos que farão as cirurgias, né, com todos os serviços que estarão lá disponíveis, o senhor tem uma coerência muito grande e sempre traz para perto, para o olhar do gestor, né? Então, tu estás com os dois lados, né? O 3 até diria, né? O lado de médico, então olhar médico-paciente, olhar gestor-instituição, agora hospitalar e atendimento médico, e a operadora, né? Então, exatamente. São 3 papéis aí para ser desenvolvido. É uma tríade complexa, viu, Amanda? Existe todo um conjunto de profissionais que estão, é importante salientar isso, né, dentro da Unimed. Nós temos hoje, além dos 3 diretores, que seria eu, Dr. Cláudio como vice-diretor e o Dr. Mauro Flores como superintendente, nós temos um conselho de administração composto por mais 6 cooperados, né, que nos ajudam aí nas diretrizes desse planejamento, né? Além de mais 6 profissionais dentro do Conselho Fiscal também, que acabam também nos ajudando em todo esse processo, né? Em determinado momento você tem que deixar de ser médico, tem que pensar como gestor, você tem que atender todos os... Tem uma palavra bonita, né, que são os stakeholders, né, que são todos envolvidos no processo. Todos os interessados, os interessados, né, que é a comunidade, né, o médico, que é o dono da empresa, e é o dono e ao mesmo tempo ele se beneficia com o trabalho, né, os clientes que usufruem da cooperativa e os colaboradores que trabalham na Unimed Brusque, né. Hoje temos aí mais de 200 colaboradores e vamos duplicar isso depois do Hospital Unimed levantado, né? Então, é bastante desafiador. E a gente acompanha nas publicações, né? A ANAP é uma que publica muito sobre a saúde suplementar, o desafio, né, de fazer essa gestão, evitando desperdícios, ajustando aí a questão do ciclo da receita, né? A gente vê assim
Hoje, o tempo do ciclo da receita, falando agora aqui um pouquinho mais de gestão, né, de serviços em saúde, a gente tem o tempo entre a compra, então está no estoque, o uso no paciente, o faturamento disso e o recebimento disso, né? Exato. Então, você investe antes o tempo para que essa receita volte. E a gente sabe que as margens, né, já foi o tempo que existia uma margem de 40%, as operadoras até eram muito cobradas, havia muito entre as instituições hospitalares, as operadoras, né, um querendo pagar mais, outro querendo glosar, né, enfim, já não é mais tanto assim, porque todo mundo já entendeu que não existe mais aquelas margens, as margens são estreitas. Exatamente. Então é um desafio de gestão em saúde, a gente fala disso aqui, né? Qual o papel do diretor, do gestor em poder equilibrar isso e sabendo que muitos médicos, hoje o serviço médico, o profissional médico passa por ele, a questão da indicação de materiais, de medicamentos. Então, às vezes o desperdício ou o custo está ali, passa por ele. O quanto o custo vai ser crescente ou diminuir, passa por esse profissional. Nas publicações, ou até vejo conversando com outros gestores, que às vezes na ansiedade de cortar custos, algumas instituições, elas acabam, na minha opinião, até indo contra uma questão assim que é a autonomia médica. Quero cortar custo, então você não pode isso, o protocolo não pode aquilo, e deixa o médico amarrado. Nós não temos isso na Unimed porque a gente valoriza o trabalho médico. Com certeza. Mas na outra ponta existe um exercício que os recursos são finitos. Então ele também tem que ter esse olhar. E como trabalhar essa cabeça, digamos assim, do médico em relação aos custos versus desperdícios também? Para conduzir uma empresa, a Unimed, mesmo sendo um plano de saúde, uma empresa médica de saúde, a receita principal, primordial da nossa Unimed é a venda do plano de saúde, né? Então, a gestão dos recursos da venda dos planos de saúde, elas gerenciadas, elas vão pagar todos os custos de saúde para os hospitais, para o tratamento oncológico, para a realização de exames laboratoriais, para a realização de exames de imagem sofisticados, né? Para o seu cateterismo, para a sua cirurgia complexa, enfim. Então, nós temos realmente ter essa preocupação, né? Você me disse agora com relação ao médico, como é que a gente faz para tentar mitigar, para tentar equalizar, né, essa situação, né? Nós temos hoje uma gama de médicos bastante jovens e bastante tecnológicos, né? E a tecnologia ela vem de encontro ao aumento de custo também, apesar de ser importante, né? A ideia nossa sempre é manter uma alta qualidade, né, de atendimento, de prestação de serviços para o cliente, sem cercear o direito do médico de poder exercer a sua atividade dentro daquilo que ele acredita que está fazendo de melhor para o seu paciente, né? Mas dentro disso é importante sempre estabelecer uma relação estreita com o médico, conversar muito, explicar, né, dentro das possibilidades terapêuticas que o médico possui, que nós às vezes podemos fazer mais não com menos, mas com um valor adequado de custo, né? Então, muitas vezes você pode fazer um exame bem indicado, né? Um antibiótico bem conduzido, uma droga, uma medicação que realmente muda o desfecho do paciente, vai fazer com que o custo daquele paciente seja menor, né? É importante caracterizar, Amanda, que a gente não quer que o médico gaste menos para guardar para a Unimed, não é isso. Não. A gente quer que o médico gaste de maneira sábia, né? Que ele gaste aquilo que é preciso para resolver o problema do nosso cliente, né? E nesse contexto, os nossos médicos,
de uma maneira geral, são bastante abertos, né? Nós temos reuniões bastante frequentes, temos reuniões de núcleos. Agora, começamos recentemente, há uns 2 anos para cá, a fazer happy hours, faz um coquetel, conversa com o médico, e a gente traz assuntos pontuais que estão, às vezes, sendo importantes para colocar na mesa e discutir. Então, eventualmente, nós trazemos as questões de algo que podemos melhorar, podemos mudar, e conversamos com os nossos cooperados, e eles se mostram abertos, né, dentro de um aceite para que isso venha a acontecer, né? Quando nós estivermos no nosso hospital, esse controle vai ser mais direto, nós vamos conseguir ter esse acesso, colocando para o médico e para o paciente tudo aquilo que tem de melhor dentro de uma otimização de custos. Então, esse é o sonho, Amanda, você conduzir de forma eficiente e que todos saiam ganhando, todos saiam felizes, e que aquela pessoa que precisa, que é o cliente Unimed, que tem a carteirinha na mão, né, que vem procurar o médico, saia com a sua patologia, o seu problema resolvido. Sim. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo, e vejo esse esforço, né, em entregar o melhor desfecho. Então, esse olhar para o cliente, sem dúvida, hoje o paciente está no nosso centro, né, do foco, está sendo focado nele. E vejo em ótima estratégia essa de aproximação, de gerir por aproximação e ampliar a visão, né? Mostrar os caminhos, né? E processos eficientes é o desejo aí e o planejamento, né, de ações práticas para construir esse hospital e fazer as entregas necessárias. Doutor, e para finalizar, vou fazer uma pergunta também aqui sobre, então, começamos falando sobre saúde suplementar. E atualmente, né, a gente vê um avanço muito grande da saúde suplementar no país como um todo, né? Mas nos últimos 10 anos, a gente percebe que o número de pessoas que se beneficiam da saúde suplementar, ele ficou um pouco estagnado. Entrava, saía, ficou ali uns 51 milhões. Há 2 linhas muito claras, né, que eu vejo estudiosos falando. Uma linha de que para que a gente continue crescendo, para que a saúde suplementar continue crescendo, o que ela cresceu de hoje para trás, né, para que ela siga em frente, é necessário uma reforma do sistema da saúde suplementar, né, de novas pactuações. Então, há uma linha que defende essa reforma e há uma linha assim, de que não. A gente já passou por outras crises e vamos enfrentar mais essa e talvez não seja bem uma crise, é só um momento diferente, mas que não precisa mudar, vamos em frente, que daqui a pouco tudo se normaliza. Qual é a tua opinião, doutor? Nós precisamos de uma reforma da saúde suplementar ou não? Amanda, eu diria que nós precisamos menos interferência do governo nas questões de saúde. Eu acho, dentro das empresas da saúde suplementar, nós temos hoje uma ingerência muito grande, uma autarquia que você conhece muito bem, e a maioria dos brasileiros conhece, que é a Agência Nacional de Saúde, né? Essa agência, ela controla praticamente todos os planos de saúde no mercado, né? E gradativamente, crescentemente, existe uma tendência da Agência Nacional a exigir cada vez mais né, dos planos sem uma contrapartida, né? A contrapartida, normalmente, é flexibilizar maneiras de você ofertar planos. Na verdade, quando você vende um produto, você, dentro de um livre mercado, você tem que ter pactuações, né, daquele que compra, aceitando aquilo que é oferecido.
Nós temos muitos problemas hoje, porque muitas vezes o cliente compra um produto que está pactuado, está acordado, que ele tem direito a até um determinado ponto, e quando vai para a saúde, aquela pactuação já deixa de existir, né? Isso gera uma série de problemas, porque hoje muito do custo do plano de saúde vem também, existe um percentual bastante significativo de judicializações, do aumento do custo em função do entendimento do judiciário, né? Muitas vezes o cliente tem direito a um determinado produto, né? Mas não está pactuado, mas o judiciário entende que, sendo um plano de saúde, tem que haver uma cobertura ampla, né? Isso é muito difícil para você conduzir, para você coordenar e para você estabelecer um preço justo e competitivo para todos, né? O próprio governo está estudando uma possibilidade de vender planos de baixo custo, né? E favorecer empresas que vendam plano de baixo custo, né? Isso nos deixa bastante em dúvida, né, do que o governo deseja, né, qual é o objetivo, né, claro, né, do governo, e o envolvimento dos poderes, né? Eu diria assim, o envolvimento do poder judiciário é muito importante, né? Então, o entendimento do judiciário, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter um direcionamento claro, ele não pode ser arbitrário em todos os casos, né? Quando isso acontecer, eu acho que os planos de saúde eles vão estar mais abertos, a população, de uma maneira geral, ela vai poder escolher dentro daquilo que é pactuado e que faz sentido para ela, planos que caibam no seu bolso, né? Eu quero um plano muito completo, eu vou pagar um pouco mais. Eu posso pagar um plano menos abrangente, eu não quero um atendimento de pronto-socorro, eu só quero ambulatorial. Não, eu só quero um atendimento hospitalar, eu não quero obstetrícia. Então, tudo isso tem que estar muito claro, né? Quando isso acontecer, eu acho que haverá assim, uma migração grande de empresas, de pessoas físicas, né? Hoje, a grande parte dos planos eles são adquiridos por empresas, então é importante a gente salientar isso também, né? Sim. Essas regras elas acabam sendo pactuadas com as empresas que compram para os seus colaboradores, né? Então, quando isso estiver muito claro, vai ficar... Eu acho que os planos vão conseguir oferecer mais opções. Mais opções. O público, de uma maneira geral, vai ganhar e os preços dos planos podem reduzir. Então, por quê? Porque você vai pagar aquilo que está pactuado. O que é combinado, né? Não sai caro, não né? sai caro, É né? isso então, mesmo. Mas até lá eu sou um pouco, vamos dizer assim, um pouco cético no que está acontecendo hoje, né? Uhum. A gente precisa ter uma maturidade, eu diria, em vários setores aí, né? E até lá eu acredito que vamos sofrer alguns percalços ainda, né? Toda a preparação da gestão é onde a gente vai transcendendo, né? Todos os obstáculos, conseguindo... Mas eu diria para você que o empresário brasileiro, o médico brasileiro, os planos de saúde do Brasil, do sistema de saúde complementar, eles são únicos, né? São sobreviventes dentro de um país bastante... desafiador. Sim. Doutor, eu quero te agradecer, né, porque falou da história, dos serviços, das soluções, desse grande projeto, né, que em meses aí, então, Brusque contará com o hospital da Unimed.
né? Na qualidade Unimed, do jeito de cuidar Unimed, né? E também falamos aqui um pouquinho das dificuldades, então, na humildade de perceber e poder falar isso de maneira abertamente também, né? E como fazer a gestão para driblar os desafios e vencer, na verdade vencer os desafios, né? Porque a Unimed Brusque vem vencendo. Então, parabéns pela tua gestão, pela direção. Obrigado, né? Amanda. Pela ótima condução. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, né? E dizer que a gente está sempre aprendendo, né? E é uma grande satisfação, um grande orgulho, né, para a gente ter chegado até aqui. E hoje, particularmente, está à frente aí da Unimed de Brusque, e com toda essa bagagem, e está podendo aí conduzir uma obra e um empreendimento tão grande, né? Que certamente vai fazer um diferencial e mudar toda a saúde, a estrutura, o que se conhece hoje de saúde em Brusque, né? Muito obrigada. E queria perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem para os cooperados. Dizer aos nossos cooperados que a gente tem uma satisfação muito grande de tê-los, né, como profissionais que atuam na Unimed Brusque. Dizer que nós estamos aí tentando e procurando melhorar cada vez mais a maneira do nosso cooperado trabalhar, né? O foco da nossa gestão sempre é a valorização do cooperado. Então, eu acredito que a maior valorização é o contra-cheque do cooperado no final do mês, e a gente tem uma preocupação com isso. Então, contem com isso. Nós temos hoje uma empresa bastante sólida, né, com um potencial econômico bastante sólido, e estamos fazendo de tudo para melhorar cada vez mais a situação do cooperado e melhorando aí o seu contra-cheque no final do mês. Seria isso, Amanda. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado a você, Amanda. Tudo de bom e muito sucesso. Obrigado. Nosso agradecimento ao patrocinador desse episódio, Rados Diagnóstico por Imagem, que disponibiliza os serviços de mamografia, raio-x com laudo liberado em um dia útil, densitometria óssea, a única do estado com análise de TBS, e raio-x odontológicos. Muito obrigada pela parceria e apoio. E esse foi o nosso 8º episódio. Quero agradecer por você que vem nos acompanhando nessa temporada. Muito obrigada pela audiência e até breve.